A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Eu vou voltar ao assunto. Eu estou ficando chato com esse negócio, mas não dá. Hoje eram 3 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir. Porque o problema na rua Nelson de Saerp está uma coisa absurda. O barulho das motos continua ensurdecedor. Eu não sei, prendem 80, prende 160, prende 320, vão prendendo. Porque não é possível a gente continuar do jeito que está. A nossa população vai terminar ensurdecida. Porque não dá mais para continuar do jeito que está. A coisa está absurda. E eles fazem de propósito, aceleram as motos. Olha, gente, a coisa realmente está difícil, muito difícil. E a bagunça do pessoal que volta lá da 13 de maio, eles vêm andando, deve ser pela Avenida Keller e depois pela Nelson Saerp, é uma coisa também digna de alguma anotação por parte das autoridades, porque a gente paga os nossos impostos e pagamos impostos caros para morarmos um pouco melhor e a gente não tem um pingo de condição de continuar do jeito que está. Eu estou ficando chato de reclamar isso, mas não tem jeito, a gente tem que reclamar, porque alguém tem que tomar uma providência. O sono das pessoas deve ser respeitado, existe um horário de silêncio, que é de 10 da noite, das 22 horas até as 6 da manhã. As pessoas trabalham no dia seguinte, tem que levantar algumas mais cedo do que eu, e não conseguem dormir, porque a coisa está terrível. Vamos tomar uma providência séria quanto a isso, porque não adianta a polícia prender e depois soltar, porque eles continuam fazendo a mesma coisa. Continuam andando com as motos, com os canos de descarga abertos. Agora até carro. Parece que eles agora resolveram fazer rally ali na rua Dr. Nelson Saerp. Olha, realmente a gente tem que tomar uma providência séria quanto a isso. Não é possível. Existe uma lei federal, além da lei municipal, que não precisava, porque a lei é federal, quanto a esse negócio das motos. Olha, não está dando para entender, não. Assim a coisa vai ficar feia de vez. Porque uma hora um vai se irritar muito e vai tomar uma providência mais drástica, né? Aí depois reclamam que as pessoas estão malucas. Mas não é, porque a gente fica ensurdecido, enlouquecido com isso. Oh, meu Deus do céu, não é possível, seu Lucas. A coisa tá feia, rapaz. Muito feia. Aqui parece que não tem ninguém que tome conta das coisas. A gente não vê polícia de noite. Vamos sair. Né? A coisa é complicada, né? E a gente lastima muito hoje aí, mais um sequestro em Petrópolis, né? Da filha do dono da carpintaria lá de Itaipava, né? Uma coisa terrível isso. Olha, não sei, a nossa cidade está sendo... os bandidos estão subindo, a gente tem que abrir o olho nisso, sabe? Eu acho que o policiamento ali na barreira, na entrada da cidade, está muito falho nesse sentido. Eu vou tentar chamar a nossa comandante aí do batalhão para bater um papinho com ele, porque realmente a coisa está feia, está muito feia. Eu já fiz isso uma vez e vou fazer novamente, para cobrar também. Porque não é possível um troço desse, a gente já não tem mais segurança na cidade. Nossa cidade era uma cidade tida como uma das cidades mais tranquilas do país e está se transformando num verdadeiro inferno viver aqui. Então a coisa está feia, que já não é o primeiro, né, sequestro, né? A coisa está complicada. Bom, vamos deixar isso para lá e vamos nos distrair agora, batendo um papo aqui, uma entrevista gostosa. É a primeira vez que eu consigo alguém do ramo para bater papo aqui comigo, que a coisa é difícil da gente conseguir entrevistar o presidente do Petrópolis Convention Visitors and Bureau. E hoje nós vamos bater um papo aqui com a Célia de Azevedo, que realmente está num cargo que é de muita responsabilidade
e nós vamos ver o porquê disso. Bom dia, Célia, é um prazer tê-la aqui conosco. Tudo bem, graças a Deus estamos aqui. É isso aí, graças a Deus, né? É o que eu digo, né? Nós temos que ter gratidão por estarmos ainda desfrutando das nossas vidas aqui, né? Num período tão difícil, tão complicado quanto esse que nós estamos atravessando. Com certeza. Célia, é um prazer recebê-la no nosso programa, você que é responsável pela apresentação aos visitantes do grande acervo histórico e cultural, além de deslumbrantes belezas naturais de nossa cidade. É esse o seu principal objetivo? Então, eu estou interinamente do Convention, né? Sim. Porque o nosso amigo Samir assumiu a Turispetro. Então, eu estava na linha de sucessão por ser vice-presidente do Comércio, Indústria e Serviços. A presidência seria de um hoteleiro, porque o Convention ele é uma entidade que agrega principalmente a hotelaria, gastronomia e também prestação de serviço, comércio e indústria. Então, eu estava na linha de sucessão, não pude fugir. Tá certo. É a responsabilidade do vice. Depois diz que vice não serve para nada. Pois serve é. sim, né? Serve, Não, eu estou sim. 21 anos dentro do Convention, né? Então, eu já fui diretora de várias áreas para poder agregar, porque o Convention é uma entidade muito importante para a nossa cidade, sabe, Pois Paulo? nós vamos ver já como é que ela funciona. Quantos associados, mais ou menos, possui o Petrópolis Convention and Visitors Bureau? 160. 160 entidades. 160. É um número Nós somos expressivo. responsáveis por mais ou menos 6 mil empregos. E de todos os ramos. De todos os ramos. É a única entidade que reúne Congrega. realmente todos os ramos. Exato. Porque os CDLs são lojistas. Exato. Né? Se comércio... A CEP é indústria. Né? Isso. E vocês conseguem justamente agregar todos esses Isso. ramos. Como é que ele realmente funciona? Então, nós temos essa reunião de várias indústrias, vários comércios, para que a gente possa fomentar o turismo. A nossa principal tarefa é unir pessoas que acreditam no turismo. E, para isso, a gente começa a articular, fomentar, ver ideias que possam agregar para a nossa cidade. Então, a gente acaba estando em todos os setores, como você acabou de falar da segurança. O Convention ele briga muito por segurança, porque não existe turismo sem segurança. Isso é verdade. Entendeu? Então, Concordo a gente está com você. dentro do Conselho Comunitário de Segurança, a gente está sempre com a comandante Simone Almeida, nós estamos sempre com todas as entidades de segurança, tentando agregar para que Petrópolis se torne mais ainda segura. Se é a sexta, eu digo, o comandante sempre fala, mas você é muito ambiciosa, porque eu quero o primeiro lugar, eu não Lógico. quero ficar lá embaixo. Aí ela, mas nós temos padrões já europeus. Não quero só o padrão europeu, eu quero ser a melhor cidade. Exatamente. Né? Então, a gente briga muito pela segurança também. Então, a articulação do Convention é essa. A gente une, temos uma manutenção que todos contribuem mensalmente para a gente ter um caixa, mas nós não temos fins lucrativos. Aham. Isso é muito importante. Cada gestão começa no zero e termina no zero. Porque tudo que a gente arrecada é para ser gasto com a fomentação do turismo. Certo. Na verdade, portanto, vocês têm estreitos laços, devem ter estreitos laços com a Fundação de Cultura, não tem? Sim, com certeza. A gente, por nós sermos sem fins lucrativos e apartidários, nós estamos sempre dentro dos governos para tentar ajudar, né? Todos os diretores são voluntários, a gente não recebe nada por isso. O nosso cargo é mesmo de servir. Então, a gente serve a cidade para que a gente possa fomentar. Então, a gente está sempre junto com a Turispetro agora, né, que não é mais fundação, é Turispetro, junto com a cultura, junto com o esporte. E aí a gente conversa com a Condep, conversa com a CPTrans, porque todos os setores, todos os órgãos é importante para nós. Então, como nós somos uma entidade assim totalmente apartidária e a gente dá continuidade o trabalho que é feito. O Convention tem 25 anos, então, quando nós começamos há 25 anos, a gente traçamos uma estratégia. E essa estratégia ela tem que continuar
seja o governo que estiver no poder. No poder. A gente está sempre lá conversando para tentar agregar valor. A gente nunca disputa. Nesse momento, a gente está num momento assim maravilhoso para Petrópolis, porque nós temos agora, como presidente da Turispetro, uma pessoa que conhece turismo. Isso é muito importante para a gente, porque não adianta apenas um cargo político. Exatamente. Né? Nós temos que ter pessoas técnicas. Exato. Quando você tem pessoas técnicas dentro do comando, você consegue alavancar, você consegue crescer, você consegue subir, você consegue realizar. Porque a nossa proposta é sempre realizar. Eu vou ter 2 meses para realizar alguma coisa. Não, talvez tenha mais. Não. Nem venha com essa que eu já falei com o meu presidente, que não pode ser vai assim. Ter mais sim, porque se a gente parar para pensar, no mínimo 90 dias para a eleição depois do julgado processo que será em fevereiro. Então eu creio que você aí vai estar até julho, agosto, por aí. Não, mas aí eu não estou falando na disputa política, não. Eu estou falando na disputa dentro do convention. A nossa eleição é em março. Em março. Nós temos eleição em março e o presidente só pode ser hoteleiro. Por que há esse regimento interno? Justamente para não competir com o Secomércio, com o CDL, com a CEP. Nós temos a hotelaria como primordial, né? Então, ela está ali na frente. E a gente se junta à hotelaria para promover o turismo. Porque quando a gente pensa em turismo, não pode ser aquela pessoa que vem passear em Petrópolis. Pois é. Isso é outro ponto que a gente tem que debater. Na verdade, vocês representam uma cadeia produtiva local reunindo empresas e associações, é isso? Sim, exatamente. Exatamente isso. A gente reúne todos por um só objetivo. Várias cidades possuem esse tipo de convention bureau, né? Sim. Começou, logicamente, na Europa, mas veio para o Brasil e nós somos, assim, um dos primeiros a fazer. Então, nós temos, assim, Petrópolis tem um know-how muito grande diante da Federação dos Conventions. Existe uma federação. Uma federação que une os 27, que nós somos 27 estados, então reúne todos os 27. Para a gente fomentar. Então, ali a gente troca ideias. Então, vamos em partes, vamos lá. Vamos entender. Cada estado possui um convention. Isso, um convention central que reúne o convention das cidades. Das cidades daquele estado. Exatamente. No nosso estado, todas as cidades possuem? Não, várias não. Ainda não possuem. Guapimirim, por exemplo, acabou de fazer o seu convention e a gente está ajudando. E a gente está ajudando eles, porque é uma entidade importantíssima para o turismo. E Guapimirim, apesar das pessoas acharem que é uma cidadezinha sem atrativos, tem muitos atrativos. O dedo de Deus fica ali, né? E a natureza. Que Teresópolis roubou, mas fica ali, né? Mas hoje nós não... eu digo, até o nosso prefeito de Teresópolis, o Vinícius, ele fala uma coisa muito importante nas reuniões, que nós andávamos um de costa para o outro. É verdade. Na Serra Verde Imperial, né? Porque verdade. Aqui é uma Serra Verde Imperial. Exato. Nós brigamos muito por esse título, porque esse título diz tudo. Diz que nós somos Serra, diz que nós somos Imperial e diz que nós somos Verde. Exatamente. Né? Eu estou aqui agora, eu olho para ali para fora, daqui da Rádio Imperial, eu estou vendo verde. A gente vê verde. Vê verde em tudo quanto é lugar em Petrópolis. Então, hoje a gente anda de braços dados. Né? As cidades, principalmente do estado do Rio de Janeiro. Há um intercâmbio entre as próprias cidades que se entendem bem. Sim, com certeza. A gente está sempre reunido agora virtualmente, mas antes era presencialmente, e a gente faz até feiras de negócio entre as cidades para fomentar. O estreitamento de laço com a Turispetro e com as outras secretarias, entre os outros bureaus de outras cidades, deve ser muito grande. Sim, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Né? Tem que ser. Por isso que eu falo que a gente está num momento muito ímpar, porque nós temos dentro da federação o Marco Navega, que é uma pessoa que entende demais do turismo, então ele está dentro, ele é o presidente da federação, e nós temos a Turispetro Samir, que era o presidente do convention, foi presidente do convention por 4 anos, né? Porque o convention, o presidente fica por 2. Conhece as mazelas. Todas. Né? Todas. Como vocês atuam no papel estratégico do desenvolvimento socioeconômico do município, Célia?
Então, você falou aí do socioeconômico, justamente fazendo essas feiras de negócio para fomentar, né? A gente precisa fomentar a economia. Não adianta Petrópolis andar e, por exemplo, Teresópolis ficar para trás ou Friburgo ficar para trás, que fica lá no final, Guapimirim, como a gente acabou de falar, Visconde de Mauá. Então, a gente acaba agregando todo mundo para a gente ver em que a gente pode um ajudar o outro. Porque, às vezes, eu tenho uma expertise que Teresópolis não tem. Então, eu posso passar para Teresópolis alguma coisa e Teresópolis passar para mim. Então, essa união, esse fomento, ele é muito importante para que todas cresçam junto. Porque eu costumo dizer, não adianta eu ficar bem e meu vizinho ficar mal. O meu vizinho tem que crescer junto comigo. Aham. Porque realmente, senão a coisa desanda, né? Sim. É necessário que haja uma interação entre os municípios para que a gente possa realmente ter um desenvolvimento socioeconômico melhor. Sim, porque eu preciso me preocupar. Você abriu o seu programa falando de segurança, eu preciso me preocupar com a segurança de Duque de Caxias, por exemplo. Entendeu? Porque o meu turista passa por ali. Exatamente. Então, eu preciso me preocupar de Juiz de Fora. Apesar de ser uma outra cidade, um outro estado, a gente também tem um intercâmbio com eles para a gente poder crescer. É um crescimento do Brasil, né? A gente tenta fomentar... Ainda mais no momento que nós estamos atravessando, que é um momento muito difícil. Muito. Para a economia da cidade. Nós ficamos muitos dias fechados, muitos meses. A gente vê com muita tristeza tantas lojas, tantas empresas que fecharam seus portos, que encerraram suas atividades. Sim. Na Rua Tereza, então, vamos falar depois da Rua Tereza. Está triste. É muito triste a gente ver. A gente fica deprimido com isso. E é muito importante vender a nossa imagem de Petrópolis para que Petrópolis possa voltar ao crescimento não só de divisas para o município, mas também de empregos, né? Sim, é o principal, né? Porque senão Petrópolis, eu tenho muito medo de Petrópolis acabar se transformando numa cidade de velhos. Sim. Eu já estou velho. Uma cidade de velhos aposentados que não fazem mais nada, porque aí vem para Petrópolis e fica aqui. Aí é a cidade que vai acabar morrendo. Né? Nós precisamos ter um mix, né? Um equilíbrio nisso, né? Exatamente. Nós precisamos também da juventude porque é produtiva, né? Exato. Então nós trazer precisamos empresas para aqui, para a cidade, né? Nós temos muitos projetos. Vamos ver o que a gente consegue alavancar. Pois é, porque a gente fica meio entristecido. Mas nossos idosos também precisam do que nós temos aqui, né? Sim, natureza, lógico, sossego, tranquilidade. Lógico, a gente precisa disso. Então vamos cuidar dos nossos idosos, mas não vamos esquecer da nossa juventude. Exatamente, lógico. Eu sou francamente favorável. Eu já fui, não parece, mas eu já fui jovem também. Todos nós. Só que na nossa juventude, outro dia eu ainda estava brincando aqui na rádio, dizendo, meu Deus do céu, que saudades dos velhos tempos, dos bailes desta cidade que colocava Petrópolis no topo. No topo das cidades serranas. Petrópolis tinha um carnaval pujante. O carnaval de rua não, era uma porcaria. Sempre foi uma porcaria, sempre digo isso. Mas não é a nossa característica um carnaval de rua. Dava até tristeza de ver aquelas escolas de samba desfilando. Não é o nosso Agora, DNA. Os clubes tinham carnavais maravilhosos. O Petropolitano, o baile de gala do Petropolitano era algo assim que a gente esperava o ano inteiro para desfrutar. Com certeza, o preto e branco. De smoking. O baile de gala era de smoking, meu Deus do céu. E o porteiro era chato. Levanta a calça para ver se estava de meia preta. Sim, exatamente. Meu Deus do céu. Mas essa rigidez nas regras é que fazia com que o baile fosse o que era. Exatamente. As regras são muito importantes, né? Lotava os 3 salões do clube. Com certeza, meu Deus do céu. Com certeza, era maravilhoso. A disputa pelos convites era uma coisa assim... Não, era com muita antecedência, senão você não conseguia. Não. O nome tinha que estar na listagem lá para ver que não comprou ou não. Olha, a coisa era muito legal. Eu tenho muita saudade. Quem sabe a gente não consegue recuperar parte disso, né? Pois é, seria muito bom, né?
Ontem ainda estava falando do Padre Jacques, né? Porque o Padre Jacques, ele fomentava muito a economia aqui nessa cidade. Muito, muito. Porque os eventos que ele fazia era muito importante para Petrópolis. A gente tinha os cabeleireiros lotados, a gente tinha as lojas com muitos pedidos, porque todo mundo tinha que ir de roupa nova, né? Maquiador. E uma coisa que eu lembro muito, porque eu participei muito, porque ele me intimava, ele não me pedia, ele me intimava. Ele era assim. A fazer parte disso, eram as regras. Vai começar tal hora eu quero que você faça isso, e tal hora termina. Mas Padre Jacques vai terminar meia-noite em ponto. É esse horário e não tem nenhum minuto a mais. E ele era muito rígido com isso. E eu fiz vários desfiles com ele e funcionava, Paulo Magno, como assim, eu sei. Era primordial. Nós no Lions participamos de diversos. Minha mulher, inclusive, chegou a ser a patronessa também. Sim. Era um problema sério. Eu chegava com os convites, tá aqui, ó, vende isso aqui. Vende. Se vira. Exatamente. Então, mas isso era muito bom, porque era muito sério o trabalho e dava resultado. E voltado para obras sociais sempre, do tempo todo, sempre. Né? Ele nunca tinha aquele lucro para ele ou para a igreja. Exatamente. Sempre era para uma obra social. Verdade. Então, eu tenho muita saudade dele. Nós também. Qual o papel de vocês com a Secretaria de Turismo, ou melhor, com a Turispetro? Então, o nosso papel é justamente esse. A gente tem que articular, a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar o planejamento que o Convention tem, porque, infelizmente, Paulo, a gente sabe que quando entra um governo, tudo que o outro fez é jogado na lata do lixo. Pois é, isso é um grande defeito do político, Brasil, né? do político brasileiro. Exatamente. Ele não quer dar crédito para o anterior. Se o anterior fez um projeto bom, ele deveria continuar, mas não há uma continuidade. Então, o papel do Convention é brigar para que os bons projetos continuem. Então, com isso, é uma articulação muito grande dentro da Turispetro para a gente mostrar que aquilo é importante para a cidade. Olha, aconteceu isso. Vou te dar um exemplo. Um político fez o Natal Imperial, o nome, Natal Imperial. Aí, um outro governo entra e quer mudar o nome do Natal. Não tem razão para isso. Não, mas espera aí, por que você quer mudar o nome do Natal? Não, vamos botar Natal de Cristal. Natal... Mas tudo bem, Natal de Cristal qualquer cidade pode ter. Natal de Luz qualquer cidade pode ter. Qual a cidade que pode ter Natal Imperial? Petrópolis. Só Petrópolis. Então, você tem que convencer aquele político, infelizmente é assim. A articulação de todo o início do governo é quase um ano perdido do Convention para convencer o político que entrou a continuar os trabalhos. Não continuam nem as obras, né? Eu Exato. acho isso um absurdo. Eu acho um verdadeiro absurdo uma coisa dessa. Nós levamos 4 anos, Célia, para conseguirmos instalar na Faculdade de Medicina, lá na Estrada Saudade, lá onde é o centro de referência do glaucoma. Assim? 4 gestões de governadores do Lions para a gente poder fundar. Fundamos esse ano, já está funcionando, graças a Deus. Imagina, foram 1.200.000 reais empregados ali. É uma luta. A gente diz isso, as pessoas ficam, mas não é possível. Porque as máquinas oftalmológicas são caríssimas. Caríssimas. E a gente conseguiu. Mas 4 anos, mas você levou 4 anos. Porque um governador começou, o outro continuou e o atual, o Carlos Eduardo, conseguiu terminar e inaugurar. Imagina se a gente largasse pelo meio do caminho. Exatamente, é isso que acontece, entendeu? Se você não tem uma continuidade, nenhum projeto tem finalidade, nenhum tem realização. Exatamente. Então não serve à população. O que vocês fizeram é um projeto que vai servir à população. Exatamente. Que, né, principalmente os idosos, como você estava exato. falando, é importante demais para eles. Só que, infelizmente, cada governo que entra, ele joga literalmente na lata do lixo tudo que o outro fez. Se não houver uma continuidade, então o Convention ele tenta
buscar toda a informação daquele governo, o que foi interessante, e a gente vai armazenando toda essa informação. Para quando o outro entrar, a gente passar a informação para dar continuidade. Então, cada governo que entra, a gente perde um ano. Diferente da agora, que a gente não vai perder um ano, porque é uma pessoa que já está dentro há bastante tempo, Sim. então já conhece, já vai alavancar muito mais rápido. Eu vou qualquer hora chamar o nosso prefeito interino aqui, quero bater um papo com ele. Vai ser bom. Ele já veio aqui quando era vereador. Uhum. E vai voltar agora, enquanto prefeito se deu. Vou chamar Ingo, quero conversar com você. Isso, chama o Ingo Ramos. Quero bater um papo com você aqui. Outro que eu quero bater papo é o senhor Fred Procópio. Isso, presidente. Também quero o presidente da Câmara. Quero bater um papo com ele também. Eu quero chamar outros, quero chamar o secretário de Saúde também, porque na gestão passada... Vamos ficar calados. Vamos à frente. Vamos em frente. Exatamente, vamos em frente. Como Passou. diz o Samir, vamos sempre em frente. Não olha muito para trás não, porque é ruim. Vamos ter agora um calendário de eventos na cidade, Océlia, que poderá ser adaptado ao atual momento em que nós vivemos, assim como a captação de recursos em nível técnico federal e estadual para desenvolver projetos de relevância, fomentando e alavancando a economia do município. Com certeza, esse é assim, uma luta que nós temos já há 4 anos. Que a gente precisa ter um calendário integrado. A gente não pode ter um calendário só de Petrópolis. A gente precisa ter um calendário integrado. Por quê? A gente precisa que o turista saia... venha do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade, mas ele passe por Petrópolis, por Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim. A gente precisa criar um roteiro integrado. Então, não adianta uma festa ser aqui e está acontecendo outro em Teresópolis e outro em Friburgo. A gente divide. A gente divide. Exatamente. Então, a gente não quer dividir, a gente quer somar. Então, nesse momento, a gente está, assim... se empenhando ao máximo para esse calendário realmente agora sair do papel, sair da nossa cabeça e fazer sentido. E todas as cidades estão trabalhando para isso. A gente está articulando datas que possa ser, como eu te falei, a federação está junto com a gente, o Marco Navega, e a gente vai fazer um calendário que dê assim, essa continuidade e faça com que o turista permaneça na cidade, não só passeie. Esse é outro grande problema que a gente vai falar também. Agora, esse calendário tem que ter também, eu não sei, eu acho um desperdício aquele portal lá do Quitandinha, onde as pessoas chegam, passam por ali, é um simples portal, não tem informação turística nenhuma, não tem absolutamente nada. As pessoas não conhecem a cidade. Desculpa. Outro dia eu estava aqui em frente ao antigo prédio do Fórum, e um carro parou. Não, eu estava do outro lado. Foi exatamente isso. Não, minto. Eu vim andando pela Rua do Imperador para atravessar a General Osório. Um carro parou. Aí o rapaz perguntou assim, para onde nós vamos? Para o Palácio de Cristal. Porque as nossas placas são terríveis. Ou ela é em cima do lugar que você tem que virar, ou não tem informação absolutamente nenhuma. Aí o rapaz disse assim, não, o senhor dobra na próxima ponte e retorna, que o senhor vai, sobe ali e tal. O cara pegou, entrou ali naquela ponte em frente a General Osório, na contramão. Porque a placa de contramão estava antes dele. Sim. Não tem nada pintado no chão, não tem nada que indique que é contramão. A pessoa que não conhece a cidade, quer dizer, eles poderiam causar um acidente sério. Se viesse alguém mais quente ali e entrasse inadvertidamente vendo que ele estava fazendo uma besteira, uma barrameiragem. A nossa sinalização é muito precária em Petrópolis. Sim. Né? Um mapa deveria ser distribuído ao turista que chegasse, né? Esse seria o papel da Turispetro, né? E a gente como apoiador, o Convention como apoiador. Na nossa gestão do Samir... Mas vocês têm um diálogo melhor com eles, vocês podem pedir... Mas agora vai acontecer, Paula, agora vai acontecer, nós vamos ter tecnologia, porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo anda com celular, Petrópolis precisa ter um portal, um app, exatamente, um app que mostre onde você está, para onde você vai. Isso também é uma briga com a gente.
uma discussão que a gente já tem há muito tempo, que a gente gostaria de fazer, mas agora o Serratec está nos ajudando. Então, nós vamos ter esse app, com certeza. E as placas. Você sabe que nós temos um portal federal, onde a gente coloca ali todos os projetos que a gente tem para a cidade e a gente consegue a verba para fazer a realização desse projeto. Você sabe quanto tempo que a gente está sem botar um projeto lá? Imagino. Exatamente. Entendeu? Eu imagino. Então, é exatamente isso. Então, agora, a gente já tem, porque eu faço parte também do CONTUR, do Conselho Municipal de Turismo. O CONTUR, ele existe para orientar o prefeito. Como se forma o CONTUR? Com todas as entidades de Petrópolis que puder participar. Então, tem universidade, tem Instituto Histórico, tem a CEP, eu sou conselheira da CEP. Você pode levar, se começa, quer dizer, todas, a arte, todo mundo está ali. E ali a gente traça orientações para que o prefeito erre menos. Sim. E o nosso conselho é deliberativo. Eu não vou te falar o que a gente não conseguiu. Entendeu? Então, agora... Não, eu vou ficar com mais raiva ainda. Exatamente. Então, não vou te falar. Mas agora a gente tem, assim, um novo momento e a gente já está entregando, porque esse portal, para sua surpresa, todos os projetos têm que entrar até fevereiro. Sim. Senão a gente não consegue fazer com que ele seja realizado durante o ano. Pois é. Então, a gente já está no Convention, a gente já tem muita coisa, e que o grupo do Convention agora está na Turispetro, então a gente vai colocar tudo isso nesse portal para a gente conseguir verba para ter essas placas que você me falou agora que nós não temos. Pois é o que eu digo, a gente não é que não tenha dinheiro, o dinheiro existe, não tem projeto. Exatamente. Não tem projeto. O grande projeto. problema da nossa cidade é a ausência de projetos. Exatamente. Que não viabilizam o desenvolvimento da cidade. Exatamente. Né? É isso mesmo. Aí fica complicado. Exatamente. Nós temos agora um técnico dentro da CPTrans, que é o Luciano. O Luciano é fantástico, você pode chamá-lo. Eu já chamei, já bati um papo com ele. O Luciano diz que eu sou meio... incisivo com ele. O Luciano é uma pessoa perfeita. Mas eu acho que agora o cargo está... Não é um cargo político, é um cargo técnico. Sim. Ocupado por uma pessoa técnica. Se não der certo, Luciano, vou brigar com você. Mas vai dar certo. O Luciano sempre foi assim, a pessoa que nos ajudava dentro da CPTrans, quando a gente tinha os trabalhos, Sim. a Bauer, o projeto da 16 de março, que eu faço parte também. Então, o Luciano era aquela pessoa que a gente gritava e ele estava presente em todo momento. Agora, como presidente da CPTrans, ele vai poder fazer muito mais pela gente. Então, a gente já também está conversando com o Luciano para ele melhorar também, não só aqui no Centro Histórico, mas Itaipava, que Itaipava também é um caos. Um caos. Ali, ou a prefeitura vai ter que dar um jeito naquilo, porque ninguém anda mais em Itaipava. Bom Sucesso ali. Então um terror. De Bom Sucesso até a entrada da estrada de Teresópolis é um verdadeiro caos. Então, aquilo. E nós já tivemos uma reunião com todos os comerciantes, todos os empresários de Itaipava, e nós já traçamos também algumas metas para Itaipava. Tivemos reunião com a presença do prefeito e com todo o secretariado. E ali começa agora, na segunda-feira, às 15 horas, a reunião apenas do trânsito, porque a gente resolveu setorizar, né, para ficar mais fácil as reuniões e para poder eles darem ideia, porque eles conhecem muito mais do que a gente que está por fora. Eu acho que aquela rua que tem por trás do parque... Do parque municipal. Municipal poderia ser a mão de subida e a outra a mão de descida. Sim, sim. Resolver isso. Existe um projeto. Tem um projeto. Por que não mas faz? Ele não saiu do papel. Aliás, Petrópolis tem maneira de fazer projeto e as coisas não saírem. Você sabe que existe a Avenida Carlos Alberto Werneck, tu conhece Petrópolis? Não? Não. Então vou te dizer, ela entrava para esse prédio novo que o Simão fez aqui, que era o Colégio Werneck. Eu estudei lá. Aí tem mais em cima tem aquela praça. Sim, a praça... Construíram a título... Maestro. Construíram a título precário e está definitivo o prédio ali. Sim. A rua passava por ali e ia sair lá na Paulo Barbosa. Agora me A rua identifiquei. construída da prefeitura como asfaltada. Sim.
Mas não deixaram Não, você entendeu? ser executado. Entendeu o que eu falei? Sim. Ela consta na prefeitura como rua asfaltada. E Eu não vou existe buscar a isso, rua. hein? Isso eu não sabia. É. Vou buscar. Pois é. Vamos faturar aí, Lucas. Calma, Lucas. Espera aí. Lucas. Fatura, Lucas. Vai, fundo. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, gente, estamos de volta para o nosso segundo bloco do nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Estamos batendo um papo hoje com a Célia de Azevedo, que é a presidente do Petrópolis Convention Visitors Bureau. É muito chique, né? É muito chique. É muito chique. Ô, Célia, Petrópolis é uma cidade que é procurada no verão por ter um clima mais ameno e no inverno frio, gostoso, que muitas pessoas curtem. Esse calendário turístico vai proporcionar ser adaptado às atividades diversas de acordo com a mudança climática? Sim, com certeza. Porque no verão, como você disse, até Dom Pedro, né? Pois é, né? Vinha para cá, né? Por isso que é Petrópolis, a cidade de Pedro. É, exatamente. Ele vinha para cá por causa do calor muito grande do Rio de Janeiro. Então, aqui realmente é muito gostoso por causa do tanto verde que nós temos, né? Nós temos esse cinturão verde em Petrópolis. Então, o nosso calendário prestigia justamente essas pessoas que queiram vir para cá curtir nossas cachoeiras, curtir nossa gastronomia. Com responsabilidade, pelo amor de Deus. Gente. Ah, sim, mas isso é... Todos nós temos que ter responsabilidade em qualquer lugar que nós possamos estar, né? Porque há perigo em todos os lugares. Ao atravessar uma rua, tem um perigo. Então, a atenção é importante. A gente não se distrair com o celular é importantíssimo, né? Então, é a segurança. Então, a gente está... o calendário sempre prestigiou isso. E no inverno, a gente tem nosso festival de fundi, raclette, que é um charme, né? Gostoso, as pessoas né? gostam de ir para nossos restaurantes, nossos hotéis, para ficar naquela lareira maravilhosa, gostosa, aquele clima romântico que a serra proporciona. Exato. Então, tudo isso é muito gostoso, porque aqui a gente pode vivenciar isso, né? O secretário de Turismo recebeu a visita do secretário de Turismo do Estado, Sim. o Gustavo Tutuca. Sim. E o presidente da Turis Rio, o Sérgio Ricardo. Sim. Qual o objetivo desse encontro? Olha, foi excepcional esse encontro. Eu fiquei muito emocionada, porque eu estava lá como vice-presidente, eu não era presidente ainda, eu fiquei muito emocionada, porque eu vi no Tutuca um técnico, e não um político. O que ele falou com base de dados. Ele falou de planejamento. Nós temos um plano diretor que direciona todas as cidades, todos os estados para o turismo. O nosso plano diretor, por exemplo, de Petrópolis, está atrasado. A gente não conseguiu fazer em 2019. Você imagina por quê, né? Então, sim, a gente não com conseguiu certeza. fazer. E o Estado agora, o Tutuca nos deu uma grande informação, o Estado vai fazer agora o plano diretor por 10 anos. Para quê? Para que os políticos tenham que segui-lo e não... porque não é possível, né? Não ficar parando, né? E como o nosso atual governador está morando em Itaipava, existe uma conexão muito grande com todos. O Sérgio, ele é apaixonado por Petrópolis, né? O presidente da Turis Rio, ele é apaixonado por Petrópolis, e hoje a gente está muito abençoado. Eu falo que é um momento muito ímpar, porque o Pablo Klein está na diretoria de marketing, e o Pablo é petropolitano, né? É o nosso menino petropolitano que começou com o Padre Jaque. Exatamente. Né? O Padre Jaque que ajudou a fomentar. Então, o Pablo está lá, então nós estamos tendo uma interação muito grande. Eles vieram com um projeto justamente de promover Petrópolis, de ter um espaço no Rio de Janeiro, no Lagum, para promover as cidades. E é lógico, eles falaram, por favor, não fique com ciúme as outras cidades, mas eles falaram que Petrópolis é a menina dos olhos, mas é uma coisa muito óbvia, Petrópolis né? é a cidade mais importante da região em todos os sentidos. Pois né? nós temos uma história muito Exatamente. forte, né? Não estamos menosprezando nenhuma outra cidade, longe disso.
Mas realmente a cidade é a maior cidade, 300 e poucos mil habitantes. Exatamente. É uma cidade já mais pujante. Ela é mais consolidada em várias coisas, como turismo, história, gastronomia, e isso fortifica muito. Então, os três falaram, né, o governador também, que são muito apaixonados e vão fazer tudo para que Petrópolis agora possa alavancar e voltar aos tempos Auros. Exatamente. Aí você falou dos bailes, quem sabe? Quem sabe? Já que você falou em turismo, o que falta em Petrópolis para o incremento do turismo na cidade? Parece que Petrópolis só temos o Museu Imperial, mais nada. O que é isso? Então, nosso grande desafio é mostrar Petrópolis além da história, né? Porque a gente precisa mostrar que nós temos muito mais. Mas a gente estava assim, você vê a obra do Palácio de Cristal. Lá. Aquilo realmente é inominável. Pois é, nós vamos voltar. Então, você mora próximo ao relógio de flores e você vê como que estava o nosso relógio das flores. Pecado. Ele não estava funcionando, né? E hoje mesmo o Samir colocou uma foto do relógio cheio de flores novamente. Então está sendo recuperado e com a ajuda de todos. A Condep está trabalhando, a CPTran está trabalhando. Sério, eu vou te interromper um instantinho. Pode? Nós precisamos desses locais ter câmeras. Porque quando a pessoa quebrar, vilipendiar, estragar o que é nosso, a gente pode poder cobrar desse desgraçado. Não, mas eu concordo, Paulo, mas acontece que não adianta, as câmeras pós, né? A gente precisa fazer um trabalho de sensibilização turística, que é um dos projetos que a gente tem, que ficou parado, porque você sensibilizar as pessoas para entender que aquilo ali é um seu. Patrimônio nosso, né? Exatamente. Não mexa aí, não tira essa flor, que isso aí é meu. Está aí porque era é a meu. cidade das hortênsias, acabou de tanto roubar a hortênsia da cidade. Vai em Gramado. As nossas hortênsias estão lá. Estão lá. Na estrada toda. E eles falam, né? Você já foi, não sei se você já foi lá com guia. Eles falam assim, essas hortênsias vieram de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nossa, dá vontade de pegar todas e trazer de volta. Pois é. Eu não sei se você sabe, uma curiosidade, que o Natal de Luz de Gramado foi copiado do Natal de Luz de Petrópolis. Pois é. Há anos, né, que nós tivemos, na época era o Sérgio Fadel, nosso prefeito, que era um empresário, né? Tinha visão empresarial. Visão empresarial, gestão. Exatamente, apesar gestão. De eu estar com medo de falar essa palavra hoje em dia, tem um aí que diz que é gestor, então um horror. Não, então, a gestão dele foi, assim, focada muito no turismo. Tanto é que ele fez a infraestrutura, né? Ele desenhou toda a infraestrutura, reforma do centro histórico, levar a rodoviária para lá, tudo isso foi um desenho do Fadel. E aí, o Fadel fez o primeiro Natal de Luz. O prefeito de Gramado, na época, veio a Petrópolis e declarou que esteve aqui e resolveu copiar isso declaradamente, não era por debaixo dos panos, declaradamente, e levou para lá. Lá, o que aconteceu? A sociedade civil abraçou o Natal Luz. O Natal Luz, não sei se você sabe, ele não é feito pelo governo político de Gramado. É feito pela sociedade civil. Então, as escolas se envolvem durante o ano inteiro fazendo os adereços. Os alunos fazem os adereços. Existe uma cadeia produtiva, que você me falou sobre o cadeia produtiva. Tem que ter todos os envolvidos. Brasil, né? Infelizmente é outro Brasil. Aliás, felizmente. Felizmente é outro Brasil, né? Você chega lá, claro, você fica com uma inveja louca. Uma inveja louca. Olha, uma inveja saudável, positiva, gente. Que a gente quer que eles cresçam o máximo possível e que a gente possa crescer junto com eles. É outra civilização, né? É um povo educado, é um povo receptivo, é um povo que sabe tratar o turista. Mas, Paulo, isso tudo vem da educação. A gente está falando da sensibilização turística. Exatamente. A sensibilização turística, ela tem que ser feita dentro das escolas, nas empresas, em todos os setores, no comércio. As pessoas precisam entender que, se a cidade estiver bem cuidada, a infraestrutura funcionando, a cidade estiver decorada, pujante, todo mundo ganha. A educação de tratar bem o turista. Sim, todo mundo ganha. O turista é aquele que vai trazer dinheiro para a cidade, exatamente. Gente. Vai trazer emprego. Será que essa
que é tão difícil, meu Deus do céu. Entender, né? Entender uma coisa tão simples. Você sabe que lá em Gramado, eles unem os taxistas, né? A Associação dos Taxistas, são reunidos e aí passa essa sensibilização turística. Aham. Eles aprendem a como tratar o turista. Olha que coisa gostosa, que coisa bonita. Você veja só. É outro papo, né? Exatamente. É outra civilização. Aliás, eu digo que do Paraná para baixo é outro Brasil completamente diferente. Ora, a Alice da Praça da Liberdade está perguntando por que a bandeira do Brasil sumiu do local. Vai voltar. Todas as bandeiras precisam voltar. A gente não pode ficar com aquelas bandeiras feias que estavam. A Alice que mora lá vai saber que a nossa bandeira estava desbotada. Então tá aí, Alice. Feia, e Vai agora voltar. a gente precisa botar a nossa bandeira do Brasil em todos os pontos, porque é um orgulho ser brasileiro, como é um orgulho ser petropolitano. Exatamente. Eu sou petropolitano, nasci aqui, meus pais nasceram aqui, e meu pai não, mas minha mãe sim, e eu tenho assim muito orgulho de fazer parte dessa cidade. Eu luto pela essa cidade há 30 anos, fui professora, fui voluntária do Mobral, estou aqui como empresária para servir a nossa E cidade. a gente briga por isso. Deixa eu falar uma coisa para você, Paulo. Você falou do pórtico do Quitandinha, né? Aham. Aquele pórtico para nós é uma tristeza. Porque ele não vende a cidade. Não. Você tem que chegar aqui e você olhar o pórtico e falar, uau, esse é o Big, então, é um pórtico. terror. Exatamente. Então, isso a gente tem que mudar. É um projeto também. Eu espero que, assim, o nosso prefeito possa ter continuidade, ou quem entrar dar continuidade, o Samir possa ficar na Turispe pelo menos por 4 anos, para a gente realizar tudo que nós temos. Porque chegar num pórtico e não tem informação no centro da cidade, nossos sítios, que são os centros de informações, sumiram. Alice mora na Praça da Liberdade. Cadê o centro de informação que tinha na Praça da Liberdade? Acabou. É impressionante. É usada para vandalismo. Destruíram o Palácio de Cristal, não precisa dizer mais nada, não sei. O preço para fazer 2 banheiros, uma coisa absurda. Bom, deixa isso para lá. Vamos voltar. Vamos voltar ao nosso foco. O Festival Gastronômico de Petrópolis é muito restrito. Possuímos condições de fazer eventos como é feito em Cabo Frio e em outras cidades, Océlia? Isso é o meu sonho, tá? Tiradentes. Vamos colocar Tiradentes, porque Tiradentes tem um festival, né, gastronômico maravilhoso, porque não acontece só nos hotéis, acontece também na praça pública, que aí fica muito mais acessível a todos, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Onde se come comida alemã aqui em Petrópolis? Hoje só no Pepper, no Itaipava. É. Só no Pepper de Itaipava que você come um joelho mesmo. Mas tem um projeto. Espera aí que tem um projeto. A gente precisa ter um local que seja uma praça que possa abrigar o festival gastronômico, né? O Petrópolis Gourmet, ele tem que ir às ruas. A gente tentou fazer isso agora há pouco, e a gente não conseguiu levar essa gastronomia para as ruas por várias questões. Tivemos um arremedo disso com o Padre Jacques em volta da catedral. Sim. Né, que a gente recolhia dinheiro para as obras da catedral. Sim, que era de São Pedro, né, de Alcântara, né, a festa de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, né? Era um arremedo. Que precisa ser melhorada muito, porque não há condições de você fazer naquelas barracas, porque quando chove não tem como abrigar, mas existe possibilidade de fazer uma coisa muito legal, porque aquela festa é incrível, é feita pelas pessoas que trabalham dentro da catedral voluntariamente, são os casais, né? O Padre Jacques ainda falava assim, eu vou fazer 40 anos de casado esse ano. Então o Padre Jacques falava assim, você tem que fazer parte do encontro de casais. Eu falei, nem pensar, você já me põe para trabalhar muito. Se eu for para o encontro de casais, eu vou ter que fazer parte de uma barraca, eu vou ter que cozinhar. Deixa eu ser sua patronesse que tá bom. Olha lá. Tá bom. Aí, quantos pontos culturais, que por sinal também são turísticos, o que a gente pode esperar, Célia? Então,
Nogueira, não sei se você sabe, né? Tem o Centro Cultural de Nogueira, que também estava assim, bem esquecido, mas o pessoal de Nogueira está se reunindo com a gente do convento, com a Turis Petro agora. A gente precisa fomentar Nogueira, porque a gente não pode ficar só no centro histórico. Se a gente tem a ideia de trazer turistas mesmo, que possam gastar na cidade, deixar o dinheiro na cidade, a gente precisa promover que eles possam fazer um roteiro integrado, centro histórico, Nogueira, Itaipava, Secretário, e daí por diante, Brejal, né? Que nós temos tanto a oferecer. Bonfim, nossa, a gente tem muito a oferecer, Paulo. Só que tem que ter esse calendário que a gente acabou de falar, que seja um roteiro integrado. A gente não pode prestigiar só uma região. A gente tem que fomentar tudo. Então, se a gente tem um centro cultural em Nogueira, a gente tem que fazê-lo ficar pujante, bem forte, porque nós temos lá a locomotiva. Nossa, isso é muito legal. Em Itaipava, nós temos lá a casa La Grand Vallée, que tem a história do Pequeno Príncipe. O Zé conta essa história com muita empolgação, a família dele está lá há 73 anos, e isso é muito bonito. Então, nós precisamos promover esse histórico. De literatos, né, de dramaturgos aqui em Petrópolis, que a gente nem sabia. Não sabia. Tem vários. Eu estava lendo o livro do Antifrágil, não sei, que é um livro que agora está muito em voga, e lá cita Petrópolis. Eu fiquei toda encantada de ver um livro internacional falando Machado de Petrópolis. de Assis falava de Petrópolis, tantos escritores, Rui Barbosa, tantas pessoas que escreveram sobre Petrópolis. O nosso próprio imperador, Dom Pedro II... Nossa, ele foi o grande promotor de Petrópolis, né? Na verdade, do Brasil. A verdadeira paixão pelo Petrópolis. Se você lê a história de Dom Pedro II, você se apaixona. Se apaixona por ele, porque ele era um empreendedor. Ele tinha essa veia voluntária que a gente tem, né? De ajudar e de promover. Uma cultura maravilhosa. Uma cultura incrível, né? Aí é dispensável até falar. Mas ele promovia o Brasil. Ele tinha carinho pelo Brasil. Todo lugar que você vai no Brasil, que você viaja, você tem o pé dele. Tem o pé. Tem. Obra. Ele fez alguma coisa ali, ele deixou um legado ali. É incrível, é muito bacana isso. Célia, mesmo com as cidades próximas que transformam o negócio da cultura em setor estratégico de geração de emprego e renda e promoção do turismo, o caso específico de Petrópolis, por que Petrópolis, com riquezas culturais tão notórias e diversas, não consegue engrenar em transformar o patrimônio em geração de divisas? Você quer que eu te responda isso mesmo? Quero. Pode falar, aqui a gente tem liberdade. Aqui eu acho dispensável falar isso, porque isso é uma questão política muito grande, né? Porque cada um, falando assim um português muito claro, cada um olha para o seu umbigo e não olha para a cidade, não olha para o nosso patrimônio, não pensa em promover o nosso patrimônio de uma maneira correta, de uma maneira que dê visibilidade para Petrópolis. E de conservar também, né? Não, aí a conservação, você anda por Petrópolis, você fica com uma pena louca. Olha aquele Palácio Rio Negro, aquilo me dá uma pena desgraçada. Olha esse fórum aqui, o antigo fórum aqui em Petrópolis. O fórum, aí você vai no Correio. O Correio, meu Deus do céu, prédios maravilhosos. Então, nós temos monumentos fantásticos, mas não existe um acordo entre federal, estadual, aqui do municipal. Banco do Brasil, o antigo Banco do Brasil, isso é um pecado do Estado, do jeito que está, atrapalhando ali as pessoas deficientes, não conseguem andar na Alencar Lima. Há anos. Isso também é travamento político. Você falou da rua, né, da Carlos Werneck. Não só lá existem vários entraves políticos, como o da Paulo Barbosa. Pois tem que mudar. A rua que você falou atrás do Horto. Existe o projeto, mas há um entrave político. Mas existe um entrave político, Paulo, como tudo, infelizmente. Existe assim, nós, da sociedade civil, temos que exigir mudanças. Nós precisamos falar de mudança. Por que a parceria público-privada não é usada em Petrópolis? Paulo, assim você me compromete. Não, aqui vamos falar. Eu não posso te falar, porque todo mundo já sabe. Porque existem entraves políticos, porque existe outras... Entrave político desgraçado, que essa gente não... São pessoas que passam pela prefeitura que não têm visão política, que não têm visão
de administração, de gestão. Exato, Não é possível, porque complicado. não existe a vontade de servir, Paulo. Entendeu? É de se servir. Isso. Aí fica Então, complicado. aí agora ficou mais claro e a gente não precisa continuar nesse tema. A crise financeira tem afetado diretamente os nossos municípios brasileiros. Nas pequenas cidades, o impacto tem sido ainda maior. Como superar esses obstáculos que o destino nos impôs? A gente vai precisar de muita criatividade, de muita inovação e de muito empenho, e principalmente união. Porque nós ficamos aí no mínimo. A hotelaria, na verdade, está voltando agora aos poucos. O turismo é o primeiro a parar e o último a voltar. Né? Então, existe aí um gap muito grande. Você vê que nós do Convention ficamos assim, sem o aporte financeiro de cada mantenedor durante muito tempo, porque a gente não tinha como cobrar daquele que estava fechado. Como você recebeu o valor se a pessoa não está funcionando? Não, é óbvio. A gente, lógico, nós tivemos que suspender e volta uma negociação para a gente passar a ter verba novamente, mas muitos, infelizmente, não conseguiram dar continuidade, muitos fecharam. Né? Então, isso a gente vai precisar ter criatividade para a gente passar por esse momento que não é só do turismo, lógico, é de todos, é do comércio, é da indústria, é do serviço, é da gastronomia. Vários restaurantes tiveram que se reinventar e tiveram um custo muito alto para se reinventar. Certo. Em termos de turismo, nossos hotéis são caros e muitos deles nem merecem cobrar o que cobram. Tem alguns aí que não merecem. Sim. Não poderia a Secretaria tentar preços melhores para que o turista se interessasse em ficar na nossa cidade, deixando de ser o turista que vai e vem, olha e vai embora? Paulo, esse não é nosso entrave. Não é. E nem a Turispetro, nem o Convention tem autoridade para fazer isso. Até porque... Mas um bate-papo com eles não seria bom? Não, mas aí existe um público para todos os hotéis. Nós temos hotéis de todas as categorias. E existem hotéis que são focados naquela categoria e eles não ficam vazios. A hospedagem deles é 100%. Porque existe aquele turista elitizado que ele quer vir para um lugar elitizado e ter aquele valor agregado em tudo. E ele paga por isso. O problema nosso, da nossa hotelaria, não é esse foco, não é esse entrave. Isso aí é o de menos, porque nós temos hostel, nós temos pequenas pousadas, nós temos várias categorias que podem agregar. Esse não é o entrave. O entrave que, às vezes, a hotelaria fica vazia é o que a gente falou, é a falta de segurança, é a falta de infraestrutura. E a própria publicidade e divulgação. Exatamente, porque hoje cada um, infelizmente, está brigando por si próprio. Não tem uma união para a gente poder fazer com que Petrópolis... Esse calendário que a gente está falando que vai ser unificado, esse vai ajudar todos. Porque, por exemplo, um turista que quer vir para cá como um jovem que não tem valor financeiro, ele vai procurar ficar no albergue, que nós temos. Então, ele vai ficar no albergue. Então, ele vai buscar o que cabe no bolso dele. Então, esse não é um entrave. Esse não é o problema da nossa hotelaria. Agora eu vou te cobrar outra coisa. Meu Deus. Eu só estou cobrando. Por que Petrópolis até hoje não possui um centro de convenções para trazer eventos para a nossa cidade? Não, Paulo. Essa pergunta eu já respondi lá atrás. Essa anterior aí. Tem que falar de novo que é um entrave político? Não é possível. Eu cobrei isso tanto do governo passado. Falei tanto isso com o Luverci Fiorini, ele me prometeu que ia sair. Não, o Luverci foi uma pessoa... não saiu. Luverci era o pai dele. Marcelo, né? O senhor Luverci. Desculpa, Luverci. Não, mas o Luverci é uma pessoa fantástica. Era uma pessoa que eu tive muito orgulho de conhecer. O Luverci Fiorini e o Luverci Ambrosio. Troquei o nome. O bate-me o hobby que a gente falava. Pessoas maravilhosas. Marcelo Fiorini. Conversei tanto com ele sobre isso. Então, mas o Marcelo Fiorini não faz milagre, né? Ele realmente botou o projeto debaixo do braço. Ele tentou fazer com que acontecesse. Mas ele não conseguiu. Ele disse que ia sair até ali. Eu até te digo onde que ele disse que ia sair. Não, vai sair. Na Dona Isabel. Não.
esse centro que seria você está falando. o centro administrativo. Isso. E ele ia fazer ali o centro de convenções. Eu digo, que beleza, vai então, sair, vai. O projeto é lindo, é maravilhoso. Eu já cobrei a esse governo também que o centro administrativo passe para um lugar único, porque existe um problema muito sério. Não, quando você precisa de uma coisa, de uma secretaria, você vai para lá, você vai para cá, fica igual bola de ping-pong e você não consegue resolver num dia só. Também. Exatamente. Então, você precisa correr para vários lugares. E outro problema que eu acho muito sério, por a gente não ter o centro administrativo, é que várias casas são alugadas caríssimas que sai do meu bolso, do seu bolso. Exatamente. Né? O bolso de todos nós, porque a gente paga por essas casas caríssimas para, às vezes, ter uma secretaria que usa 3 salas. Exato. Então, isso é um absurdo. A casa é imensa, mas só usa 3 salas. Então, o centro administrativo. Mas o centro de convenções vai ser em Itaipava. E isso está debaixo do braço do Samir agora. Tomara. Vamos cobrar o Samir. Chama o Samir. O Samir falou que quando... Vamos cobrar porque, por exemplo, as faculdades em Petrópolis fazem baile em Juiz de Fora. Infelizmente. É isso é uma perda financeira para Petrópolis imensa. Desse, né? Porque tudo passa para lá. Então, por exemplo, o que o Padre Jacques fazia de fomentar as festas aqui, acontece lá. Então, o fomento é lá, não é aqui. Infelizmente, esse ano a gente não vai poder fazer novamente a nossa convenção distrital aqui em Petrópolis, porque não podemos, ainda estamos na pandemia, não temos como trazer são cerca de 1.200 milhões que viriam para a Serra. Eu já fiz parte de um evento desse maravilhoso. Não poderia, infelizmente, não poderíamos fazer. Tínhamos até, o Marcelo tinha conseguido para a gente um local aí, não vou revelar que não interessa, mas para a gente fazer esse evento. Mas, infelizmente... Não, é o momento, a gente vai passar por isso, a gente vai vamos ultrapassar, se Deus quiser. Nova Friburgo, espera que eu já estou acabando. Mas eu não posso perder a Célia aqui. Já está na hora. Deixa o padre falando aí. Já está na hora, né? Já passou uma hora, Jesus. Nova Friburgo, Teresópolis, Cabo Frio, Búzios, consegue sobreviver praticamente de turismo. Por que isso não acontece com Petrópolis? Não, olha só. Você me coloca em cada pergunta que eu tenho que responder. A gente vai sobreviver, tá bem? Posso responder assim? Vamos sobreviver. Vou te cobrar, Célia. Pode cobrar. Eu vou voltar aqui com o Samir e a gente vai te contar tudo que nós estamos realizando. Existe alguma participação do Petrópolis Convention and Visitors Bureau em relação à Rua Teresa, já que ela faz parte particularmente do nosso turismo? Sim, a Rua Teresa, a arte está junto com a gente, dentro do convention, a gente conversa, a gente articula, a gente tem ideias. A Rua Teresa precisa ser renovada. A gente precisa dar um novo foco para a Rua Teresa. Aquela parte de vamos parar de atacado não volta. Naquele formato não volta mais. Eu trabalhei na Rua Teresa, eu tive loja na Rua Teresa. Aquele formato já está ultrapassado porque as pessoas hoje compram pela internet, isso é fato. Sim, lógico. Então, nós precisamos remodelar a Rua Teresa. Mas vamos parar de importar coisas de São Paulo e fazer coisas aqui, né? Se a gente não tiver a nossa marca, a gente não vende. Petrópolis só vende porque tem a sua marca. Exatamente. Por que a gente vende história? Porque a história tem uma marca. Exatamente. Quais as maiores dificuldades que você tem encontrado no cargo? É justamente essa inovação do momento, né? A gente, nesse momento, assim, está tendo que se reinventar. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente toda hora troca ideias, justamente para a gente tentar fazer com que o Convention sobreviva a esse momento e tenha glórias. Então, a gente vai conseguir, Paulo, a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Célia, eu quero te agradecer muito. O tempo foi muito pequeno, porque a gente tinha muita coisa ainda para perguntar, para falar sobre turismo, porque o turismo é uma indústria. Sim. As pessoas, o povo, a população precisa entender que turismo é indústria. Barcelona vive de turismo, Paris vive de turismo, Londres vive de turismo. Por que Petrópolis pode? Nós somos a 20ª cidade onde há maior interesse da população de vir conhecer. Com certeza. A única da América Latina. Na verdade, citada. Paulo, todas as escolas citam Petrópolis por causa da história. Então, há assim, uma vontade de conhecer Petrópolis muito grande. E a gente tem que aproveitar isso e com esse roteiro que eu te falei. Mas a gente vai chegar lá. A gente volta aqui para mostrar para você essas glórias. Tudo bem.
quero agradecer a participação de hoje da Marilene, da Rua Tereza, a Luísa, da Rua Tereza, a Anaí, do Valparaíso, Norinda, da Vila Militar, ao Hector, do Alto da Serra, Célia, da 13 de Maio, tua charada. Ih, que bom. Marco Antônio, da Pedras Brancas, Juracida Eduardo da Silveira, Eunice, de Itaboraí, do Quitandinha, a Eunice Catunda, lá de que está lá em São Paulo, nos ouvindo. Obrigado, Eunice, pela sua audiência no nosso programa. Ao Zé Rossato, que está lá em Jabuticabal também, aqui já mandou aqui para a gente, que está nos assistindo pela plataforma. Nós vamos longe. Muito longe, bom, né? Né? Não existe mais limite, né? Não existe mais barreira. Mesmo, isso é muito bom. Agradecer aos amigos aí que sempre estão na escuta aí, a Olivia Wendlen, ao Zé Gabris, Zé Roberto Gabris. Um beijo para ele, grande amigo. Aí, ó, tá vendo? Ao Marcos Carneiro e a Elizabeth Greibner, que estão sempre com a gente também aqui, nos prestigiando. Também amigos. Trabalha junto. É bom que aqui é uma família imperial. Né? Isso. Então, Petrópolis tem isso de bom, né? Quando a gente passa na rua, a gente conhece todo mundo. Oi, tudo bem? Oi. É legal. É muito bom. Ainda é legal. Ainda é muito gostoso. Quero agradecer a você, Célia, particularmente pela sua disponibilidade de vir aqui no sábado de manhã para a gente bater esse bate-papo, mas foi muito gostoso. Eu acho que os nossos ouvintes viram a intenção de vocês e do próprio governo interino que está aí, mas já está agindo em algumas situações. Eu estou doido para ver aquele Palácio Cristal em pé de novo. Nós também. Eu não aguento ver aquilo. Aquilo me dá uma aflição. Para não dizer outra coisa. Eu estou na rádio, não posso dizer. Muita coisa a gente não pode dizer aqui. Paulo, eu também te agradeço muito. Foi um prazer estar aqui. Eu pensei que 1 hora seria muito tempo para a gente falar as coisas. Não foi nada. A gente conseguiu falar assim um pouco, pelo menos, do Convention. Quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo que Convention está aí há 25 anos lutando por Petrópolis e nós queremos estar mais 25 anos, se Deus quiser, e quem puder estar com a gente, por favor, nos procure, que isso é muito importante. Nós temos um Facebook, nós temos um Instagram muito importante, que é Visite Petrópolis. Lá a gente promove Petrópolis e no Facebook do Convention a gente fala das nossas ações. Então, é importante que a gente possa se unir. Eu falo sempre que ficar montando associações não é legal. A gente tem que fortalecer o que tem, porque, principalmente, o fortalecimento é que faz a gente ir mais à frente. Exatamente. Você diz lá o secretário de turismo que eu não mordo, não, que ele pode vir falar. Não, mas ele falou que vai vir. Já é a terceira vez que ele foge de mim. O Samir? É. Então tá bom. Ele falou que sábado é um dia complicado para ele, mas ele vai marcar na agenda, porque é uma pessoa que você vai gostar muito de conversar com ele. Ok. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes a atenção dispensada ao nosso programa, agradecer ao Lucas aí, que está na mesa de som, ao William lá na gravação, e até sábado que vem, quando estaremos de volta com mais um programa sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, nós servimos. Fui.